meus amores! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje nós falaremos sobre história. Isso mesmo. Vamos falar sobre os primeiros grupos humanos, as comunidades nômades e povos sedentários. Vamos estar revisando o nosso módulo 1, tá? Volume 1. Vamos lá? Bem, vamos falar sobre a organização dos primeiros grupos humanos e o modo que sobreviviam. Também iremos identificar como se vivia em comunidade há milhares de anos e o que permitiu o surgimento das primeiras sociedades. Mas afinal, o que são nômades? Bem, nômades são grupos que se deslocavam com frequência, sem estabelecer moradia fixa. Era um pequeno grupo que era dividido em coletores e caçadores. Coletores porque eles coletavam o próprio alimento e caçadores porque eles caçavam, os animais que eles iriam utilizar como alimento. Vamos falar agora algumas características dos povos nômades. Eles não domesticavam animais, eram formados por poucas pessoas, permaneciam nos acampamentos enquanto havia alimentos. Quando se esgotavam, precisavam se mudar. Então, essa era alguma das características dos grupos nômades. Bem, agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma característica muito importante do grupo nômade. Essa característica destacou alguns grupos nômades de outros. Sabe o que foi? O fogo! Isso mesmo! O fogo! A domesticação do fogo protegiam o grupo de alguns animais selvagens, aqueciam o grupo do frio e ainda era utilizado para preparar alimentos. Nossa, que interessante, né? Então, os grupos que utilizavam o fogo se destacavam dos outros grupos nômades que não usavam o fogo. Bem, agora que nós falamos sobre as características dos grupos nômades, que nós aprendemos muita coisa interessante, né? Relembramos o que já aprendemos. Vamos falar agora das habitações dos nômades. Bem, as habitações eram feitas com materiais encontrados perto dos acampamentos, geralmente ramos e troncos de árvores. E outra informação bem importante é que aproximadamente 10 mil anos havia diversas comunidades nômades que habitavam em diferentes lugares do mundo. Depois de um certo tempo, alguns grupos nômades passaram a observar a natureza de maneira diferente, incluindo o comportamento dos animais das redondezas. Dessa forma, o ser humano começou a abrigar animais silvestres para usá-los em proveito próprio e para a comunidade. Esse processo ficou conhecido como a domesticação dos animais. Geralmente, esses animais eram cabras, bois e ovelhas silvestres. Os moradores dessas comunidades também começaram a observar o ciclo das plantas, quando os vegetais brotavam e cresciam. Perceberam que dos grãos que colhiam e caíam no chão, poderiam surgir outras plantas da mesma espécie. Essas observações e práticas realizadas pelos nômades fizeram com que conseguissem obter mais benefícios da natureza. Assim, começaram a colher o que plantavam, uma prática chamada agricultura. Com a agricultura, aos poucos, os humanos sentiram a necessidade de desenvolver novas ferramentas e técnicas para ajudá-los a viver. Desenvolveram, por exemplo, a foice, uma ferramenta de pedra. Olha que interessante. Criaram vasos e potes, construíram cílios para armazenar as colheitas e grãos.
Beneficiando-se da agricultura, os povos nômades se estabeleceram permanentemente nos locais de plantio, perto dos rios. Quando um povo nômade para de migrar e permanece em um só lugar, são chamados de sedentários. Olha tudo o que aconteceu até chegar a se tornarem sedentários. Que interessante, hein? Vamos continuar a nossa revisão. Então, todo esse processo de mudança de grupo nômade para povos sedentários deram origem ao surgimento das cidades e às trocas comerciais. E tudo isso aconteceu por conta da agricultura. Bem, ela facilitou a obtenção de alimentos e isso resultou no crescimento populacional, formando assim novas aldeias e cidades. Outra consequência desse processo foi a divisão das atividades. Assim surgiram os seguintes grupos. Bem, um dos grupos foi os construtores. Eram pessoas que construíam casas, pontes, templos. E os outros grupos foram os artesãos. Eram pessoas que produziam cerâmicas, tecidos, roupas e sandálias. Outro fato bastante interessante foi o surgimento das trocas comerciais. O que sobrava era trocado por outro produto ou serviço, pois não havia dinheiro e nem moeda. Lembram disso? Que Tia Bela falou que nessa época não se utilizava dinheiro e não se utilizava moeda, até porque não existia ainda naquela época, né? Então era utilizado as trocas comerciais, que eram as trocas de produtos. Com o surgimento das cidades, surgiram os guerreiros. Eles vigiavam constantemente as muralhas e a entrada das cidades. Se avistassem algum inimigo, tocavam trombetas para avisar os demais habitantes e se preparavam para lutar. Bem, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre os primeiros grupos humanos, do nomadismo ao sedentarismo. Foi uma aula de revisão, a nossa aula de revisão de história. Espero que vocês tenham gostado, tenham relembrado. Estudem bastante em casa e se cuidem. Um grande beijo da Tia Bela. Fiquem com Deus.